Olá! Nós estamos no mês de setembro e a igreja nos convida a dar uma atenção toda especial para a Sagrada Escritura. Porque, como você bem sabe, meu irmão, minha irmã, nós estamos no mês da Bíblia. E, portanto, eu gostaria de refletir com você sobre a presença de Maria na Sagrada Escritura. Porque se nós queremos de fato conhecer a Mãe de Deus, é dali, é da Sagrada Escritura que nós temos que partir. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. E é claro que quando nós pensamos na presença de Maria na Sagrada Escritura, a gente pode cair na tentação de pensar, mas ela aparece pouco. Mas aí eu diria, meu irmão, minha irmã, quando pensamos na presença de Maria na Sagrada Escritura, não temos que pensar em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. Isso mesmo, ela é citada pouco, ela aparece poucas vezes, mas eu diria que aparece nos momentos fundamentais da vida de Cristo. Então vamos lá? Vamos fazer um rápido mergulho na Palavra de Deus? E vamos começar, claro, pelo Antigo Testamento. Mas Maria está presente no Antigo Testamento? Está presente sim. Não de forma direta, não de forma explícita, mas Maria está sim presente no Antigo Testamento. Porque todos os evangelistas, assim como os primeiros estudiosos, bispos da nossa igreja, os chamados padres da igreja, todos concordam que o Antigo Testamento, ele é uma preparação, uma revelação sobre Jesus. Aliás, é o próprio Jesus que diz isso, né? Naquela passagem que ele está caminhando com os discípulos de Emaús, né? A um certo ponto, Jesus diz assim para eles, né? Aliás, o evangelista Lucas nos diz, e começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes, ou seja, Jesus, né, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Então é o próprio Jesus que lembra os discípulos de Emaús que as Escrituras já falavam dele desde o Antigo Testamento. Então, a gente diz, se o Antigo Testamento é uma progressiva preparação para a vinda de Cristo, consequentemente, é uma progressiva revelação da figura de Maria também, porque Maria sempre foi, inseparavelmente unida a seu filho. Então, ela sempre foi unida a ele. Portanto, se é uma revelação da pessoa de Jesus, é também uma preparação, uma revelação da pessoa de Maria. Mas, como eu disse, Maria não é citada explicitamente. Mas a presença de Maria está ali através, de pessoas, de objetos, de símbolos, e a gente vai ver um pouquinho isso. E conhecemos bem também algumas passagens do Antigo Testamento clássicas que são lidas em chave mariana, que são aplicadas a Maria. Em tantas festas marianas, muitas vezes, nós encontramos a leitura, por exemplo, do livro do Gênesis. O livro do Gênesis, aquela famosa frase que diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui, claro, nós estamos falando de Eva, mas Maria é figura de Eva. Eva, que também é chamada de mãe e mulher, era a mãe dos viventes. Na verdade, com a vinda de Jesus, Maria se torna esta mulher a mãe de todos os viventes. Então, esta figura é aplicada a Maria. Esta leitura cai perfeitamente em Maria, a nova Eva, a nova mãe dos viventes. Temos também outra leitura muito clássica do Antigo Testamento, em que a gente pode ver ali prefigurada a figura de Maria, que é Isaías 7,14. É aquela profecia que Isaías faz para o rei Acás. Ele diz, pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Emanuel. Então Isaías está profetizando que a esposa do rei Acás vai ter um filho que vai ser o Emanuel, ou seja, Deus conosco, é a presença de Deus com eles. E de fato, aqui, a esposa do rei Acás concebe e dá à luz Ezequias, que podemos chamar de Emanuel histórico. Ele nasce e realmente é um sinal da presença de Deus no meio do povo, é o Deus conosco. Porém, essa profecia, ela permanece aberta e ela só vai se cumprir plenamente com o nascimento do verdadeiro Emanuel, que é Jesus.
né? Então, aqui, essa jovem esposa do rei Acás é figura de Maria. Maria depois dá à luz a Jesus, o verdadeiro Emanuel. Então, nós já podemos ver nessa figura aqui dessa jovem esposa a presença de Maria, né? E nós temos também, né, além dessas passagens clássicas que são ligadas, lidas em chave mariana, a gente também tem algumas mulheres no Antigo Testamento que nos recordam perfeitamente a figura de Maria. São mulheres que de formas diferentes também participam, colaboram com o plano de salvação, de uma forma ou de outra, né? E essas mulheres são, algumas delas, Sara, que é, né, a esposa de Abraão e que ela também concebe um filho mesmo sendo estéril. Então ela tem em comum com Maria, né, essa maternidade, né? Maria, lógico, concebeu virginalmente, o que é muito mais superior, digamos assim, mas Sara também concebe mesmo sendo estéril. Temos também a figura de Ruth, né? Ruth é modelo de fidelidade, é modelo de fé, é modelo de caráter doce. E eu convido você a conhecer essa figura lendo a Sagrada Escritura, essa figura que é perfeitamente aplicada a Maria. Temos também a figura de Judite, que é uma das heroínas do seu povo, digamos assim, ela liberta Israel de Holofernes, que era o general do exército do rei Nabucodonosor, né? Ela mata Holofernes, libertando assim o seu povo. Depois temos a figura de Esther, da rainha Esther, que é outra pessoa, né? Outra figura assim bem relevante. E ela também, Esther, se define como a serva do Senhor, assim como Maria. Temos a figura de Ana, a mãe de Samuel, a figura de Maria, irmã de Moisés, estas para citar algumas, mas tem muitas outras mulheres lá no Antigo Testamento em que a gente já vislumbra, né, Maria, o papel de Maria, a importância de Maria, porque como eu disse, são pessoas que de uma forma ou de outra colaboram para a realização do plano de Deus. E além dessas passagens bíblicas dessas mulheres, nós também encontramos vários símbolos no Antigo Testamento que, né, nos lembram Maria. E a primeira delas, a mais citada e, na minha opinião, a mais bonita, é a Arca da Aliança. Então, o que era essa Arca da Aliança? Lá no Antigo Testamento, a Arca da Aliança era a arca que continha as tábuas da lei. Então, Moisés recebe de Deus as tábuas da lei e eram conservadas essas tábuas, os mandamentos, né, dentro dessa arca. Então, era o símbolo da aliança que Deus fez com Deus, que Deus fez com o seu povo, né? Por isso eram as tábuas da lei, eram as tábuas da aliança, simbolizavam, então era a palavra de Deus, né, contidas nessa arca, os mandamentos de Deus. E Maria, na verdade, se torna a nova arca da aliança, porque Maria traz dentro de si o verbo encarnado, não mais a palavra de Deus escrita em pedra dentro de uma arca, mas Maria agora se torna essa arca com a palavra de Deus encarnada, né? Maria traz dentro de si o verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada, por isso muito bem, esse símbolo lhe cai perfeitamente. Maria é a arca da aliança. Nós temos também outro símbolo bastante assim, emblemático, que é a sarça ardente. Esta sarça, né, que Moisés vê essa sarça, ela está pegando fogo, né, mas o fogo não a consome. É uma sarça que arde, mas não se consome. E assim a gente vê Maria. Maria é aquela, né, que se consome de amor, que arde de amor por Deus, mas não se consome. Essa sarça é símbolo também da virgindade de Maria, né? Ela dá a luz e não se corrompe, permanece virgem. Outro símbolo bastante interessante também é a escada de Jacó. Jacó, ele adormece, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada que liga a terra e o céu. E nessa escada os anjos sobem e descem. E Maria é perfeitamente este símbolo, essa escada, né? Maria é essa escada através da qual, né, Deus veio ao mundo e os homens vão até Deus. Perfeito, né? Se aplica muito bem a Maria. E eu cito esses três entre os mais assim citados, mais conhecidos, mas existem muitos outros símbolos no Antigo Testamento que nos lembram a presença de Maria, que nos remetem a Maria, né? Então eu convido você, como eu disse, a prestar um pouquinho de atenção quando você ouve algumas leituras, né, alguns símbolos, você fala, mas por quê? Porque realmente nos lembra, nos remete a algo da presença, nos fala de Maria. Então, como a gente pode ver, ela não está presente diretamente,
mas indiretamente através dessas pessoas, através destes símbolos, né? E Maria também, eu não poderia deixar de lembrar, ela reflete também o comportamento. Lá no Antigo Testamento, a gente ouve falar muito nos Anauim. Anauim significa os pobres de Yahvé, né? É aquele resto de Israel que sempre permaneceu fiel a Deus. E digamos assim que Maria espelha perfeitamente a conduta desse pequeno resto de Israel. Maria é identificada então com esse pequeno resto que sempre permaneceu a Deus, fiel a Deus, sempre fiel, sempre, né, apesar de todas digamos assim, as infidelidades do povo, teve esse pequeno resto que permaneceu fiel. Né? E que Maria, a gente vê que ela espelha perfeitamente a conduta deste pequeno resto. Então Maria é identificada também com esse pequeno resto, com os pobres de Yahvé. E muito bem, depois desta rápida passagem pelo Antigo Testamento, nós vamos ao Novo Testamento, né? E começamos por Paulo. Paulo não fala diretamente de Maria, mas lá na passagem de Gálatas, quando ele diz, né, que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que estavam sob a lei. A gente vê aqui que Paulo não fala diretamente de Maria, mas a gente sabe muito bem quem é essa mulher a quem Paulo se refere. Então, Paulo diz conta que Deus foi sempre preparando o seu povo através dos profetas, e quando chega a plenitude do tempo, Deus envia seu filho, e envia através de uma mulher. Então, a gente vê aqui Maria, né, aqui bem no cume da salvação. Quando Deus manda seu filho para salvar o mundo, manda seu filho para nascer de uma mulher. Maria, então, está profundamente unida a seu filho e faz parte deste plano de salvação de Deus. Isso é muito lindo, né? Mostra como ela está profundamente ligada ao mistério de Cristo na nossa salvação. Então, através da sua atividade materna, podemos dizer, o Filho de Deus entra na história da humanidade. Depois, vamos ao evangelista São Marcos, né? Marcos apresenta Maria, né, em termos muito humanos. Então, ela é uma mulher do povo, né? Uma mãe muito solícita, uma mãe que se preocupa com o que acontece com o seu filho, né? Ela está estreitamente unida à sua parentela, como era, né, digamos assim, o costume do seu tempo. E a gente percebe isso, né, nesta passagem de Marcos. Marcos tem duas passagens de Maria, onde ele fala de Maria, né? Que é Marcos 3, 31, 35, que é aquela passagem onde Jesus está reunido, né, com toda uma multidão e alguém diz para ele: olha, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Né? E aí Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Parece que Jesus põe uma diferença, né, grande aqui entre ele, sua mãe e seus irmãos. Parece que ele se afasta, que ele não dá muita importância, mas na verdade não é isso, né? Na verdade, parece que ele coloca uma distância, mas na verdade Jesus nos apresenta aqui a sua mãe como modelo exemplar do discípulo. Porque Maria, ela não compreendia ainda totalmente o mistério do seu filho. Ela ainda não havia penetrado profundamente, né, no mistério dele, não conhecia muito bem a sua missão. Por isso o evangelista diz que ela estava do lado de fora. Não tanto do lado de fora fisicamente, mas do lado de fora daquele círculo de pessoas que já compreendiam bem quem era Jesus, o seu mistério, o mistério, né, de Jesus. E então, Maria tem que caminhar na fé. Ela precisa caminhar aos poucos, e entrando, compreendendo na verdade, a missão do seu filho. Então, a intenção de Marcos aqui também neste trecho é advertir a sua comunidade, porque o que muitos acreditavam, né, que basta ser parente de Jesus, né, para segui-lo de forma perfeita. E Marcos adverte para que não basta o parentesco de sangue, né? Na verdade, para fazer parte da família de Jesus, como ele mesmo diz, quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, Marcos nos alerta para isso. Não basta ter parente de sangue, mas é preciso fazer a vontade de Deus. E aí eu pergunto, quem melhor fez a vontade de Deus do que Maria? Por isso, né, a gente percebe isso, Jesus a aponta como o modelo perfeito do discipulado, aquela que vai crescendo aos poucos na fé e que cumpre de forma perfeita a vontade de Deus.
Bem, e outra passagem bem conhecida de Marcos também é aquela que ele fala, né? Leio só o versículo, Marcos 6,3, que ele diz: Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E aqui é importante a gente frisar, né, esta coisa, a expressão filho de Maria, que Marcos usa aqui, porque ele bem disse, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, essa expressão filho de Maria não é comum no Novo Testamento. Aliás, ela é a única vez em que é usada. Isso é muito significativo, né? Muito significativo porque o costume judaico era indicar, né, um filho sempre fazendo referência ao pai. Ah, não é ele o filho de José, o filho de Jacó, né, o filho de Simão? Não, aqui diz filho de Maria. Então, Marcos apresenta Maria, né, nos apresenta Jesus fazendo referência a Maria. Isso é significativo por quê? Porque nos diz que realmente na origem humana de Jesus só tem Maria, né? Ele não tem um pai humano. Então aqui nos apresenta, já nos aponta para a virgindade, né? Para a concepção virginal, virgindade de Maria. Então é muito significativo isso, vale a pena dizer, é a única vez no Novo Testamento em que se usa essa expressão, filho de Maria. Né? E aqui também a gente pode se perguntar, como tantas pessoas se perguntam, né? Usando exatamente este trecho para fundamentar, né, de que Jesus, dizendo que Jesus teve outros irmãos e irmãs, que Maria teve outros filhos e filhas. Na verdade, meu irmão, minha irmã, não é isso que o texto aqui nos diz. Né? Em primeiro lugar, porque o evangelista aqui, quando ele nos fala de irmãos e irmãs de Maria, irmãos e irmãos de Jesus, desculpa, eles dizem que são irmãos e irmãs de Jesus, mas não diz que são filhos de Maria. O único que ele diz que é filho de Maria é Jesus. Os outros são simplesmente irmãos e irmãs de Jesus. Então, importante, não diz que Maria é mãe deles, apenas que ela é mãe de Jesus. Então, são irmãos de Jesus, mas não necessariamente filhos de Maria. É o que o texto aqui nos diz. E depois também a gente é preciso ter bem claro que o termo irmão e irmã, ele abarca, digamos assim, diversos graus de parentescos na Sagrada Escritura. Porque, meu irmão, minha irmã, lá no Antigo Testamento, né, digamos assim, eles não tinham um vocabulário tão rico como o nosso. Nosso vocabulário é riquíssimo, nós temos um termo para indicar cada grau de parentesco, né? É o sobrinho, é o cunhado, é a cunhada, o primo, a prima, com o cunhado, a sogra, o genro, a nora. Lá no Antigo Testamento não, né? A língua hebraica era muito mais reduzida, digamos assim. Então, o termo irmão era usado para indicar vários graus de parentesco. Então, tendo em mente tudo isso, o que a gente pode dizer é que este texto não serve para fundamentar, dizer que Jesus teve outros irmãos e irmãs filhos de Maria. Não diz isso, não fundamenta isso, tá bom? Então, para a gente concluir o Evangelho de Marcos, eu diria assim, né, que Marcos nos apresenta essa mulher muito humana, né, nos mostra que Deus escolheu como mãe, né, para o seu filho, uma mulher muito simples, uma mulher humilde de Israel, né, mas ela, embora cheia da graça, né, cheia de bênção, toda pura, apesar de ser assim, ela não se apresenta diferente das mulheres de seu tempo. Né? Mas é exatamente nessa humildade de Maria, né, que ela se mostra como um modelo, então, daqueles que realizam a vontade de Deus. E aqui nós vamos ficando por aqui, meu irmão, minha irmã, e no nosso próximo encontro, então, nós vamos continuar este mergulho sobre a presença de Maria na Sagrada Escritura. Tá bom? Então, eu espero por você. Até lá.